or extraterrestrial technical surprise. Oh my gosh, dude. Wow, what was that, man? O fenômeno dos objetos voadores, não identificados, mais conhecidos como OVNIs, tem cativado a imaginação da humanidade por décadas. Enquanto muitos avistamentos de OVNIs podem ser explicados como fenômenos naturais, aviação convencional ou até mesmo enganos, há um número significativo de avistamentos que desafiam qualquer explicação racional. Esses avistamentos misteriosos têm levado muitos a questionar se a prova da existência de vida extraterrestre está realmente ao nosso alcance. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos os 5 principais avistamentos de OVNIs que têm desconcertado especialistas e entusiastas ao longo dos anos. Cada um desses incidentes apresenta elementos que desafiam as explicações convencionais, desde manobras impossíveis até observações corroboradas por testemunhas confiáveis. Através da análise cuidadosa desses casos, começamos a vislumbrar a possibilidade de que possamos estar testemunhando algo genuinamente extraordinário. Embora a busca por vida alienígena continue sendo uma das maiores questões da humanidade, esses avistamentos de OVNIs fornecem um vislumbre intrigante de que a prova tangível pode estar mais próxima do que imaginamos. Quer saber mais? Então já vem comigo, que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O mistério dos duendes de Hopkinsville. Foi uma noite que viveria na infâmia, um encontro cheio de terror que assombraria as mentes daqueles que o testemunharam. Numa noite quente de verão de 1955, 2 famílias da cidade rural de Kelly Hopkinsville, Kentucky, encontraram algo que desafiava qualquer explicação, algo que chamaram de Hopkinsville Goblins. Pequenos seres cinzentos com grandes olhos negros, esses estranhos visitantes causaram pânico e terror ao descerem sobre o pacífico campo. O encontro durou várias horas, deixando as famílias abaladas e a cidade fervilhando de boatos. Foi uma farsa? Uma identificação incorreta de um fenômeno natural? Ou foi um encontro genuíno com seres extraterrestres? O que eram os Goblins de Hopkinsville e por que eles aterrorizaram essas pessoas? Em 21 de agosto de 1955, uma grande família chamada Suttons correu para a delegacia de polícia local no sudoeste do Kentucky. Ao chegarem, eles contaram uma história aterrorizante de como sua casa de fazenda esteve sob cerco de alienígenas por várias horas. Eles estavam claramente aterrorizados. O que destaca o encontro em Hopkinsville é o fato de que a maioria dos encontros com alienígenas tendem a ser curtos, à distância, e geralmente tem apenas um pequeno número de testemunhas. O encontro em Hopkinsville, por outro lado, foi prolongado, de perto, e contou com 12 testemunhas. Não é de surpreender que o noticiário local e depois o nacional logo tomaram conta da história. A história se tornou a base para a ideia de que os alienígenas são homenzinhos verdes. Isto apesar do fato de que as testemunhas nunca descreveram os alienígenas como verdes, apenas pequenos. Um avistamento de OVNI é tão bom quanto suas testemunhas e sua capacidade de contar o que vivenciaram. Este avistamento em particular ocorreu na fazenda da família Sutton, no pequeno vilarejo de Kelly, Kentucky. A família Sutton morava em uma casa pequena e sem pintura, sem água, telefone, rádio, TV ou até mesmo livros. Das 12 testemunhas do ocorrido, 11 chegaram à delegacia naquela noite, sendo 8 adultos e 3 crianças. Eles estavam todos aterrorizados. O chefe da polícia local observou que essas pessoas pobres e rurais não eram do tipo que pediam ajuda à polícia. Eles eram do tipo que pegavam suas armas e se defendiam. O fato de as mulheres e crianças estarem histéricas e de um dos homens ter pulso de 140 batimentos por segundo indicava o fato de terem visto algo estranho. Será que de fato eram alienígenas? Qual sua opinião? OVNI de Westall.
enquanto um grupo de crianças em idade escolar olhava para objetos misteriosos nos céus de Melbourne. Em uma tarde de 1966, 7 pilotos sobrevoaram com relatos de que pelo menos um piloto supostamente estava perseguindo. Era por volta da hora do almoço de quarta-feira, 6 de abril de 1966, quando alunos e funcionários da Westall High School e da Westall State School, no sudeste de Melbourne, se espalharam pelo campo local para praticar esportes. Enquanto os alunos realizavam seus exercícios, centenas deles afirmam ter testemunhado objetos inexplicáveis voando acima de suas cabeças antes de desaparecerem em um cercado gramado próximo, conhecido como The Grange. Até hoje, os residentes e as partes interessadas continuam perplexos com o que aconteceu naquele dia, com teorias da conspiração apontando para um encobrimento do governo, em vez de uma visita extraterrestre. Incidente das luzes de Phoenix, 1997, Arizona, Estados Unidos. No dia 13 de março de 1997, os céus de Arizona e Nevada, nos Estados Unidos, ficaram infestados de luzes. Mais de 20.000 pessoas testemunharam o fenômeno. Enquanto alguns viram uma série de brilhos fixos, outros afirmaram ter vislumbrado uma formação triangular na área de Phoenix, capital do Arizona. Mais tarde, Fife Symington, governador do estado na época, chamaria o incidente de objeto de outro mundo. Por volta das 19 horas, um homem relatou ter visto um objeto em forma de V no território de Nevada. Segundo ele, o OVNI com 6 luzes na ponta era do tamanho de um Boeing 747 e soava como um vento veloz. Um ex-policial não identificado foi o segundo a se assustar com os objetos. Após deixar sua casa no Arizona por volta das 20 horas, ele observou com seus binóculos um conjunto de luzes avermelhadas no céu que desapareceram no horizonte. Bill Greiner, que estava transportando uma carga pela montanha, descreveu assim sua experiência vendo a formação triangular em Phoenix. Eu nunca mais serei o mesmo. Se alguém me dissesse ter visto um OVNI, eu teria dito, claro, também acredito na fada dos dentes. Agora tenho uma visão totalmente nova. Posso ser apenas um motorista de caminhão idiota, mas vi algo que não pertence a este lugar. Em maio de 1997, oficiais das Forças Armadas Norte-Americanas, USAF, afirmaram ter investigado e resolvido o mistério. Como relatou o oficial de Relações Públicas da base aérea de Luke, se tratava apenas de luzes de comunicação atiradas de uma aeronave Thunderbolt A-10. Segundo o capitão Drew Sullins, da Guarda Aérea Nacional, 8 aviões A-10 estavam treinando sobre a zona de artilharia Barry Goldwater, ao sul de Phoenix, e acabaram por liberar luzes intensas a 5.000 metros de altitude, que caíam vagarosamente de paraquedas. Essas explicações, assim como a tentativa fracassada de reproduzir o ocorrido, não convenceram a população local. Incidente na floresta Rendlesham, 1980, Suffolk, Reino Unido. Apesar de ser altamente fomentado na Inglaterra, o incidente na floresta Rendlesham, em dezembro de 1980, pode ser potencialmente o avistamento OVNI mais bizarro e desconhecido da história. Alcunhado como Roswell britânico, o evento está entre os contos mais impressionantes da ufologia. Segundo relatos, o enervante encontro aconteceu em Suffolk, na Inglaterra, entre as bases da Força Aérea Americana de Woodbridge e Bentwaters. Os soldados que trabalhavam lá na época alegaram ter testemunhado um objeto não identificado e totalmente inusitado. Após seguirem a nave de formato triangular na floresta, ela teria desaparecido em uma velocidade extraordinária, mas não sem antes um esplêndido show de luzes. Apesar do encontro inédito e impressionante, essa história tentou ser abafada pela então primeira-ministra Margaret Thatcher, que teria ordenado: não contem ao povo. Era cerca de 3 horas da manhã, do dia 26 de dezembro de 1980, quando o tenente-coronel Charles Halt escrevia seu 27º memorando ao Ministério da Defesa do Reino Unido. Concomitantemente, 2 patrulheiros que passavam perto do portão leste da Força Aérea Real viram luzes na floresta. Considerando a integridade da segurança de sua base, eles pediram a permissão para averiguarem aquilo que pensavam ser uma nave que teria sido abatida.
O chefe do voo consentiu e liberou 3 patrulheiros para investigarem o acontecido. Ao chegarem lá, relataram terem encontrado um estranho objeto brilhante. Em formato triangular, a nave tinha 3 pernas e media cerca de 3 metros de diâmetro por 2 metros de altura. Como se já não bastasse, foi aí que as coisas teriam ficado ainda mais estranhas e menos críveis para os céticos de plantão. Assim, Halt escreveu: iluminou toda a floresta com uma luz branca. O objeto em si tinha uma luz vermelha pulsante em cima e uma fileira de luzes azuis embaixo. O objeto parecia pairar ou estar apoiado sobre pernas. Quando os patrulheiros se aproximaram do objeto, ele manobrou entre as árvores e desapareceu. Nesse momento, os animais de uma fazenda próxima entraram em frenesi. Não suficiente, a nave foi avistada novamente 1 hora depois, perto do portão dos fundos da base antes de desaparecer. No dia seguinte, as autoridades retornaram ao local e notaram claramente 3 depressões na região onde a nave havia sido encontrada. Assim, a polícia foi chamada para corroborar nas descobertas. O incidente do helicóptero Coyne, 1973, Ohio, Estados Unidos. Este é o incidente de OVNI mais crível da onda de 1973, considerado uma das ondas de observação mais intensas da história dos OVNIs. O evento ocorreu no meio de uma grande onda de OVNI que atingiu os Estados Unidos naquele mês. Na noite de 18 de outubro de 1973, ocorreu um alarmante encontro com OVNIs perto de Mansfield, Ohio, Estados Unidos. Um helicóptero UH-1 Huey da Reserva do Exército, com o capitão Lawrence J. Coyne no comando, estava a caminho de Columbus para Cleveland. Os outros 3 aviadores presentes a bordo foram o chefe da tripulação Robert Yanaksek, o copiloto Arrigo Jesse e o sargento John Healy. Pouco antes das 11 horas, quando o helicóptero viajava a 365 metros sobre as colinas e bosques do centro-norte de Ohio, 762 metros acima do nível do mar, Hill, sentado na parte traseira esquerda, avistou uma luz vermelha constante ao sul. A luz era similar à da asa de um avião, mas era mais brilhante. Além disso, as outras luzes normalmente exigidas pelos regulamentos da FAA estavam ausentes. De repente, a luz vermelha desapareceu de vista atrás do helicóptero. Apenas alguns minutos depois, Yanaksek, no banco traseiro direito, avistou a luz vermelha no horizonte ao leste, cerca de 90 graus em relação à trajetória de voo de seu helicóptero UH-1 Huey. Cerca de 30 segundos depois, o tripulante Yanaksek informou que o objeto estava convergindo no helicóptero a uma velocidade alta de mais de 1.000 km por hora. Coyne assumiu os controles da aeronave e iniciou uma descida de 2.500 pés para 1.700 pés. Quando o helicóptero e sua tripulação alcançaram aproximadamente 200 metros acima das copas das árvores, o grande objeto estava enchendo todo o seu para-brisa. Agora, a tripulação do helicóptero esperava apenas o impacto do objeto. Parecia que a colisão era iminente. Nada assim ocorreu. Enquanto isso, a tripulação do helicóptero podia ver o OVNI. Era um objeto metálico em forma de charuto, com uma luz vermelha no nariz e uma luz branca no final. Na parte de trás, um raio verde varria um arco de 90 e brilhava por todo o interior do helicóptero. O objeto não tinha asas, estrutura de cauda e marcas reconhecíveis em seu corpo. O OVNI pairava silenciosamente lá, na frente e acima do helicóptero e sua tripulação, antes de acelerar e seguir para o noroeste. Agora, a luz traseira branca do objeto ainda estava visível. De repente, executando uma curva acentuada de 45 graus para a direita, a luz desapareceu. O helicóptero retornou a 2.500 pés e voou de volta para Cleveland, Ohio. O plano de voo foi encerrado e a estação de serviço de voo da FAA foi informada sobre o incidente. Além da tripulação, havia testemunhas em terra que observaram um objeto parecendo um dirigível do tamanho de um ônibus escolar pairando acima do helicóptero. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que todos esses avistamentos provam que as autoridades estão escondendo de nós a verdade? Será que os extraterrestres estão entre nós? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião.
Para os inscritos que perguntam como podem ajudar o Conhecimentos do Mundo, do lado do nome do canal tem escrito Seja Membro. Sendo membro do canal, vocês conseguem ajudar o nosso projeto trazendo mais vídeos para vocês, além de ter chances de ganhar brindes, sorteios e muitas novidades que estamos preparando para os membros. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.